Meu nome é Gildo, sou gerente aqui da Johnson Johnson. Eu só queria dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer a presença aqui no sábado de manhã, agradecer a todos os professores que nos ajudaram a montar esse evento, né? Espero que seja bastante produtivo, espero que a gente possa dividir e compartilhar conhecimento aqui, né? Para quem não conhece, esse daqui é um centro de treinamento da Johnson, né? Chama Johnson Johnson Medical Innovation Institute. É um dos centros de treinamento que nós temos ao redor do mundo, né? Nós somos 20 centros como esses. E o nosso objetivo aqui é realmente de compartilhar e difundir conhecimento, né? Então, a Johnson, obviamente, é uma empresa comercial, né? Não é uma empresa filantrópica, não é uma empresa sem fins lucrativos. O objetivo, sim, é vender e tem objetivos comerciais. Mas o interessante é que, antes de qualquer objetivo comercial, antes de qualquer coisa dessas, a gente tem um propósito, né? E o nosso propósito é o de ajudar, de amparar cada um de vocês, né? Seja no centro cirúrgico, seja com produtos, seja com um técnico ali no momento da cirurgia de vocês, seja numa circunstância como essa, onde a gente está aqui trazendo professores ilustres aqui para a gente ter uma conversa, dividir conhecimento e ter uma conversa científica a respeito dos temas de colo, tá bom? Então, eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês e chamar o Dr. Fábio aqui para fazer a abertura do evento. Muito obrigado. Obrigado, Gil. Bom dia a todos. É realmente um grande prazer. Queria inicialmente agradecer a Johnson pela honra e o prazer que nos deram de organizar esse evento. Quando ele chamou a mim e ao Serginho para organizar esse evento, nós sabíamos que nós íamos ter todo o apoio e sabíamos que seria um evento de sucesso muito grande, não só pelas pessoas que foram convidadas, pelas pessoas que estão aqui no auditório, mas também porque esse evento está sendo transmitido online. Então, qualquer pessoa que recebeu aquele link no Brasil todo vai poder acessar e assistir esse evento. E eu espero que ele traga contribuições importantes. O segundo agradecimento que eu queria fazer é pelo prazer que eu tive de fazer isso com o Serginho, que além de ser um grande amigo, nós partilhamos ideias comuns, metas comuns, e foi tudo muito fácil, muito gostoso, muito prazeroso. O Dr. Carlos Sobrado nos deu a honra de organizar o curso pré-congresso de videocirurgia daqui a um mês, e organizamos também todas as mesas de vídeo do congresso. Então, nós aproveitamos na mesma sentada e resolvemos fazer tudo, o summit, o pré-congresso, a parte de vídeo do congresso, foi realmente muito bom. Então, eu queria agradecer ao Johnson, ao Serginho, pelo prazer, e vamos lá, vamos dar início. Dr. Carlos Sobrado, por favor, vai ser o presidente dessa primeira mesa. Espero que seja proveitoso para todos. Obrigado, Fábio. Inicialmente, bom dia a todos. Queria também agradecer aí a Johnson pelo convite, o Fábio, o Sérgio, organizadores. Sei que é um prazer muito grande, fiquei lisonjeado com o convite. Eu gostaria inicialmente de também convidá-los, né, todos já sabem, para o Congresso Brasileiro de Coloproctologia, que será realizado aqui em São Paulo, ali no WTC, no Sheraton. E foi um congresso organizado com bastante carinho, bastante cuidado, e vocês podem ver a quantidade de pessoas estrangeiras convidadas, professores, além dos maiores especialistas nacionais, vão estar presentes. Então, nós contamos com vocês para engrandecer o nosso congresso e engrandecer cada vez mais a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Então, nós vamos já dar início, até porque está atrasado. Teremos o primeiro painel com especialistas, que é a seleção, preparo dos doentes e cuidados fundamentais. Nós teremos como moderador o professor João Aguiar Pulpo Neto, que é conhecido de todos, é ex-presidente da sociedade, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um grande amigo, conhecedor profundo da videolaparoscopia. Como debatedores, nós teremos o Dr. Olival Oliveira Júnior, professor da Universidade do Paraná, também titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Dr. Ronaldo Coelho Salles, do Rio de Janeiro, que foi secretário-geral da sociedade, é o presidente eleito que vai realizar o congresso em 2015, Dr. Marcelo Rodrigues Borba, que é um grande amigo já desde a época de residência, um doutor em medicina pela USP, também professor do Hospital Universitário da USP, Dr. Antônio Rocco Imperiale,
também professor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, também conhecedor profundo da laparoscopia, o Dr. Paulo Gonçalves Oliveira, que é o presidente da sociedade que vai realizar o congresso do próximo ano. Então, vou passar a palavra para o Dr. João Pupo para dar início a essa sessão. Muito obrigado pelo convite, pela Eticom, Fábio, Serginho, é uma honra estar aqui. O tema principal desse painel é um tema que, apesar de aparentemente parecer que não é muito importante, vai depender dele até o sucesso da cirurgia e até a viabilidade da cirurgia ser feita pela via de acesso videoendoscópica. Portanto, nada melhor do que discutir esse tipo de preparo do paciente, seleção do paciente, com pessoas que têm amplo conhecimento do assunto, fazem a cirurgia e sabem realmente dos problemas. Então, infelizmente, houve uma questão de dificuldade de projeção aqui para vocês das perguntas, mas vocês têm as perguntas, os temas no programa. Ficou só aparecendo para os debatedores cada um dos tópicos que nós vamos discutir. Então, o primeiro tópico é a seleção de pacientes. Doutor Ronaldo, você acha que a seleção de pacientes é importante? E qual é o limite? Quais são aqueles pacientes que você não indicaria, de forma bem objetiva, a cirurgia pelo acesso videoendoscópico? Atualmente, a seleção mudou um pouco. Quando se começou a cirurgia coloretal por vídeo, havia muitas exceções para a indicação da cirurgia. Então, o paciente obeso, a cirurgia prévia, o tumor grande, tudo isso que criaria dificuldade técnica apreciável, fazia parte da contraindicação, ou pelo menos da indicação mais criteriosa, mais seletiva. Hoje em dia, isso está muito mais ligado às condições clínicas do paciente. O paciente com problemas pulmonares graves, com problemas cardíacos graves, circulatórios, e ainda o grande obeso também com algumas limitações. Mas com o avanço da cirurgia de obesidade, isso também acaba sendo contornado de uma certa forma por cirurgiões que têm experiência também na cirurgia de obesidade. Isso está mudando, está em andamento, mas principalmente hoje em dia, o paciente que tem problemas circulatórios ou problemas pulmonares mais graves é que constitui a principal contraindicação. Com a grande experiência que os cirurgiões estão tendo na cirurgia coloretal, mesmo as grandes cirurgias complexas, elas nós estamos vendo que elas estão sendo passíveis de serem executadas por vídeo. Rocco, baseado no que o Ronaldo falou, você acha que esses critérios que ele disse vão ter como um fator importante a experiência do cirurgião? E, tendo importância, como é que você considera, em cada nível da curva de aprendizado do cirurgião, como é que ele deve fazer essa seleção, de forma objetiva? Eu concordo, claro, com essas indicações, mas o que a gente nota hoje é que há um escalonamento maior da indicação ou da contraindicação. Enquanto algumas contraindicações eram praticamente absolutas, hoje elas são relativas e são reservadas às pessoas na curva de aprendizado que já ultrapassaram essa curva e que já têm um nível superior de expertise no assunto. Os casos anteriormente citados como os mais fáceis, que seriam lesões que não houvesse uma invasão local grande, lesões não muito extensas, ficariam, claro, para o cirurgião que se julgasse apto a isso. Mas eu acho que a seleção para os casos de obesos, casos em que clinicamente é necessária uma cirurgia um pouco mais rápida, ou seja, esses doentes que anteriormente havia essa contraindicação, mas hoje eles são operados por vídeo e bem, mas precisam de uma cirurgia um pouco mais rápida, ou seja, as indicações limítrofes cabem agora aos cirurgiões que dominam essa técnica com mais experiência. Então, eu colocaria, nesse caso, os obesos, os grandes tumores e os pacientes que apresentem risco clínico, como os pacientes que devam ser selecionados pelos cirurgiões mais experientes e equipes mais treinadas.
Eu acho que os outros casos, que são de indicação mais simples, são os que devem ser reservados aos cirurgiões ainda não totalmente afeitos ao método, ou que estão em fase ainda inicial desse treinamento. Paulo, você está meio escondidinho de mim aqui, mas você tem algo de importante a acrescentar sobre o que o Rocco e o Ronaldo disseram na questão de seleção de pacientes? Bom, bom dia a todos, agradecer também o convite e vou comentar algumas coisas a respeito da experiência no Hospital Universitário de Brasília, que é um hospital público, hospital federal, um hospital público, e gostaria de trazer essa visão desse hospital. Eu acho que quando a gente pensa em seleção para operação, nós teremos três versões, três segmentos que a gente precisa avaliar. O meio ambiente, que é o próprio, quer dizer, eu tenho um anestesista, ter sala, ter material, ter equipamentos, eu preciso ter uma equipe bem treinada, e o paciente. São os três pilares para serem avaliados. E, com certeza, em princípio, hoje a gente costuma dizer o seguinte, olha, todos são candidatos a serem operados por via videolaparoscópica. O que faz limitar, do ponto de vista da seleção do paciente, que eu especificamente está perguntando, quer dizer, após a avaliação da equipe cirúrgica, se ela está, quer dizer, apta a realizar aquilo com segurança, mas alguns pacientes, eventualmente, com múltiplas operações, eventualmente doença inflamatória intestinal com múltiplas fístulas, às vezes a gente já, em princípio, não parte inicia com esse exame. Mas a maioria das vezes a gente pode dizer o seguinte, que a tendência tem sido, sim, inicia-se, se for possível, se é necessário converter, se converte. E aí ficaria mais ou menos como foi dito aqui até agora. Bom, então, deixa eu ver se eu entendi o que os debatedores disseram. Primeiro aspecto é que, com a experiência, a padronização da cirurgia e as experiências que os cirurgiões ganharam, cada vez tem-se menos restrições à cirurgia laparoscópica. Segundo, que depende da experiência e da equipe que vai fazer a cirurgia. Terceiro, que o Paulo trouxe, das condições dos locais, seja no equipamento que está disponível, seja na infraestrutura do hospital para a realização dessa cirurgia. Depois eu vou voltar a fazer perguntas específicas para o Marcelo e para o Olival, só quero saber se vocês dois concordam com isso ou querem acrescentar algo mais. Não, concordo com o que foi dito, acho que não tem mais nada a acrescentar. Você? Eu também concordo. Bom, então, já passando para o... Primeiro, alguém daí da plateia quer fazer alguma pergunta sobre seleção de paciente? Objetivamente? Então, fazer rapidamente aqui. Paciente com cirurgia prévia, qual a sua conduta? Rápido, objetivo, para perguntar para todo mundo. Se o paciente tem uma cirurgia prévia, eu normalmente tento entrar com vídeo na cirurgia da mesma forma. Inclusive, nessas situações... Com agulha de Verres ou com mini? Nessas situações, às vezes, a gente muda. Normalmente, eu faço a punção com agulha, em quase todos os casos. Nessa situação, eventualmente, eu faço com a técnica aberta. Ronaldo, rápido. Depende da cirurgia prévia. Uma cirurgia de apendicite, uma cirurgia ginecológica, é diferente de um paciente com abdômen congelado. Então, a resposta depende. Se for uma cirurgia normalmente começa. Agora, se você já conhece aquele caso e prevê grandes encrencas, e o paciente clinicamente também não é o seu melhor paciente, às vezes é mais prudente fazer da forma convencional. Inicia-se sempre por laparoscopia, se necessária conversão, e punção agulha de Verres? Não, punção a céu aberto. Rocco. Faço sempre punção aberta mesmo de princípio. Sempre aberta. Faço sempre mesmo de princípio. Isso aí é questão pessoal. Paulo. Nada diferente, acho que é a mesma coisa. Senhor presidente. Eu acho que depende muito... Rapidinho, mas eu acho que depende da cirurgia prévia, né? Se teve uma peritonite, alguma coisa muito grave, é melhor se você começar já de forma aberta. Agora, se não teve cirurgia, se foi cirurgia de menor porte, como foi comentado, uma colecistectomia ou apendicite, eu acho que você sempre deve começar por vídeo, porque na grande maioria das vezes você acha que vai estar muito ruim, de repente você começa por vídeo e não tem tanta aderência, é a coisa mais simples. E sempre punção aberta nesse caso. Bom, você tem 3 segundos. Só para complementar, mas o Sobrado falou no final, eu acho que mesmo cirurgias onde você teve uma peritonite grave antes,
às vezes você entra e não está tão aderido lá dentro. Ah, perfeito. É só acrescentar aqui uma observação de quem opera muito, que Pandini já me disse isso, vários, o Armando já me disse isso, que quando o paciente teve cirurgia prévia por vídeo, tem muito menos aderências e muito mais viável de fazer outra cirurgia por vídeo do que quando a primeira foi por via aberta. Bom, vamos agora começar pelo Olival. Olival, em relação à prevenção de trombose profunda, como você faz essa prevenção e como? Vale aqui também o pós-operatório a curto prazo e a longo prazo. Ou seja, quando você começa a fazer, que droga você usa e até quando você vai com ela? Em geral, o que a gente usa é heparina de baixo peso. Nós iniciamos imediatamente após a cirurgia. Nós não usamos bloqueio na maior parte das cirurgias por vídeo, então a gente pode fazer isso logo após. Só que, até mais do que medicamento, o que a gente faz muito hoje, a gente usa o Fast Track como pós-operatório para esses pacientes. Então, mobilizar o paciente, tirar ele da cama, fazer fisioterapia, isso já existe até comprovação sobre isso, e que isso muitas vezes previne mais do que o uso de medicação. Então, Marcelo, está aí já armada a segunda pergunta que eu estava preparando para você. Tem as drogas, ok? Então, eu quero que você diga qual droga que você usa e por quanto tempo, porque tem gente que usa até 7 dias depois da cirurgia, ou outros até mais. O doente vai para casa e vai tomando a heparina de baixo peso durante alguns dias. E quais as medidas não medicamentosas que você toma, além do fast track, além de fazer o paciente se levantar, se locomover rápido no pós-operatório? Bom, normalmente, na cirurgia, nós usamos medidas mecânicas, meia elástica e massageador mecânico, né? Isso é usado em todas as cirurgias videolaparoscópicas, permesa de grande porte. E no pós-operatório, nós iniciamos com enoxiparina, 40 miligramas subcutâneo, e mantém-se durante o tempo de internação. Apesar, como o senhor comentou, no próprio hospital, nos hospitais, eles têm protocolos que, nos doentes com neoplasia, para manter por 10 dias. Mas nós mantemos em torno de 3 a 5 dias, que é o tempo do pós-operatório desses doentes. Uma observação. Quem estiver vendo esse summit, esse evento pela internet, pode enviar perguntas, eu só não sei como é que eu vou recebê-la. Você, por favor, encaminhe para mim aqui. Paulo, você tem alguma coisa diferente do que o Marcelo e o Olival disseram? Não, diria, porque eu... Alguma coisa a acrescentar? Olha, não. Para ser objetivo, não. Porque é o seguinte, a gente tem que pensar, a prevenção da TVP seria a mesma que a operação aberta. A maioria dos pacientes com essa situação, quer dizer, são pacientes geralmente acima de 40 anos, eles têm todos os critérios que atendem à indicação de profilaxia e, eu acredito, inclusive, medicamentosa. E a utilização preferencial, pode-se usar heparina não fracionada, mas a preferência tem sido pela heparina de baixo peso molecular, e habitualmente, geralmente 3 a 5 dias é que o paciente esteja deambulando e receba alta. Muito embora, como já foi dito, alguns protocolos recomendam até 28 dias a 30 dias, com índices significativos de melhora de complicações relacionadas a eventos tromboembólicos. Mas nós não conseguimos fazer isso, seguramente não temos feito. Não sei se dizer que não temos tido resultados adversos. Você não tem feito o quê? Não, por tanto tempo, prolongado, 30 dias. Sim, você faz até por quanto tempo? 5 dias. Enquanto o paciente estiver internado, estiver deambulando, normalmente... Quando ele começar a deambular, você interrompe. Já é interrompido depois. Tem alguém que é contra essa opinião do Paulo, que acha que deve continuar, mesmo depois da alta, continuar fazendo a prevenção com heparina de baixo peso? Alguém da plateia? Então, vamos lá, Lacerda. Tem como ter um microfone para a plateia? Fala, o Marcelo tem uma voz alta.
28 dias. Ah, então você acha que deve ser mantido em 28 dias. Só rapidamente, Olival, depois o Ronaldo. Uma das coisas que o Lacerda falou, e é bem real, é que o uso principalmente a heparina de baixo peso, o custo é extremamente elevado. Mesmo para doente privado, às vezes ele não consegue suportar esse custo por 28 dias. E como isso é usado na maior parte dos hospitais, acredito, heparina de baixo peso, é difícil de você manter isso por tanto tempo. O Lacerda tem razão. Até 30 dias nós podemos esperar algum evento trombótico já no paciente já afastado da data da cirurgia. Mas nós temos que levar em consideração outro número, é que 80% dos fenômenos trombóticos resolvem espontaneamente, sem que o paciente tenha qualquer efeito adverso sobre a sua evolução clínica. Então, quando a gente tem um número que se leva muito em consideração em cirurgia, que 10 a 20% dos pacientes teriam trombose venosa profunda no pós-operatório. 10 a 20%, número muito alto, mas se a gente aplica esse outro percentual de 80% de resolução espontânea, nós estamos falando de 2 a 4%. Então, e outra coisa, é difícil determinar que paciente teve trombose. Os métodos de investigação não são muito precisos. Baseado nisso, eu não tomo essa decisão de manter o medicamento por 30 dias. Eventualmente, se o clínico que conduz o paciente acha que naquele caso específico é necessário, sim, aí continua. Mas, de forma geral, como protocolo, como rotina, eu não costumo acompanhar dessa forma. Então, só para a gente sair com uma conclusão desse tema, seria apenas até o paciente deambular, a opinião da maioria, e naqueles casos de alto risco de terem uma embolia, uma trombose profunda, se manteria por mais tempo a heparina de baixo peso. Seria essa a conclusão geral? Ok. Bom, então nós vamos agora para antibiótico terapia e profilaxia. Então, vamos começar com o nosso presidente. Esse é um tema, seja na escolha dos antibióticos, seja no tempo que se usa e seja quando começar. Objetivamente, o que você usa, por quanto tempo, como e por quê? Não, acho que antibiótico, de uma maneira geral, uma cirurgia limpa, etc., você tem que usar sempre antibiótico profilaxia, né? A gente mantém aí por 24 horas só. Então, em casos de alguma situação de que tem alguma infração, ou já cirurgia potencialmente contaminada ou contaminada de início... O que você chama de cirurgia contaminada? Uma cirurgia que você tem a secreção purulenta, uma diverticulite, mesmo bloqueada, etc., eu mantenho por mais tempo, mantenho antibiótico de forma terapêutica aí por 7 dias. Ou que alguma cirurgia que você tenha durante o ato cirúrgico, até alguma infração técnica, algum... Quando você começa, você faz profilaxia? Eu sempre profilaxia. Qual antibiótico e quando você começa? Com antibiótico. Eu sempre faço já na indução anestésica, já faço a primeira dose e mantenho pelo menos... De que antibiótico? O que eu uso normalmente é a cefoxitina, que eu utilizo como regra de profilaxia, né? E naquelas situações que eu mantenho, que eu vou precisar manter como antibiótico terapia, normalmente que eu uso o metronidazol e o Rocefin, que é o ceftriaxona. Aí eu mantenho de forma terapêutica, como regra, né? Quer dizer, esse eu vou passar por todo mundo, porque esse é um assunto que varia muito. Paulo, as mesmas perguntas que eu fiz para ele, mais uma adicional. A sua dissecção, você considera diferente, depois no final, quando você disser como você faz, você responde essa pergunta. Se você fez uma dissecção abaixo da reflexão peritoneal, principalmente numa anastomose mais baixa, uma anastomose quase coloanal, ou do terço médio para baixo, você considera esse caso diferente de um caso que você fez anastomose intraperitoneal, no reto alto, por exemplo, ou uma hemicolectomia direita? O tipo de atuação da profilaxia e da antibiótico terapia muda ou é a mesma? E depois a outra eu vou pegar o rouco.
Bem, se a operação for infectada, tem pus, tem peritonite, antibiótico terapia. Eu vou iniciar a partir do momento que fez o diagnóstico e vai prosseguir por 7, 10 dias, 14 dias, dependendo da resposta, quer dizer, desaparecimento dos sinais de resposta inflamatória sistêmica. Profilaxia, qual antibiótico? Exatamente, com antibiótico terapia. Profilaxia sempre, idealmente iniciando-se na indução anestésica 30 minutos antes, de amplo espectro que cubra a flora esperada. Qual antibiótico? Para isso, nós utilizamos hoje no nosso hospital metronidazol com ciprofloxacina. Metronidazol com Isso. ciprofloxacina. Geralmente se faz um repique da dose, dependendo do tempo, baseado na meia-vida do antibiótico, e nunca mais do que 24 horas, raramente